Quando você mexe nos fundamentos, é claro que tudo aquilo que se levantou contra a edificação do céu nos fundamentos vai vir ainda mais fortalecido nesse novo nível. Fique em paz se você está vivendo isso. Ah, mas sou só eu. Não, querido. Em âmbitos, em linhas diferentes, em lugares diferentes, quando a gente mexe no vespeiro, vem com tudo. Mas maior é o que está em nós. Você pode declarar isso não como jargão de crente. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu ver se esse é o primeiro. Como foram os últimos dias, alguns a gente já não vê há algum tempo. Quero dizer para vocês que a semana longe foi uma bênção no Senhor. Oh, glória! Mas em resumo é exatamente por conta disso. Porque construir dá trabalho e custa dinheiro. Os irmãos concordam? Mas já tentou reconstruir ou restaurar alguma coisa que já foi construída? Esse primeiro slide, ele é exatamente falando sobre isso. Nós naquelas 2 semanas falamos a respeito do que estava construído no Senhor como um modelo familiar para os lares. Mas aquele primeiro momento causa muita crise nas nossas realidades, né? Porque a gente olha uma realidade e olha o que a Bíblia fala e diz que deveria ser. Que é muito engraçado, quando termina o seminário, o povo começa a focar nas mensagens. Que é isso? Isso eu nunca vou alcançar, uma realidade que não cabe mais. A gente já fez tudo errado, já construiu as coisas diferentes até aqui. Por quê, queridos? Porque restaurar é mais trabalhoso do que construir. Olhar algumas realidades como elas deveriam ser e ver como a gente fundamentou algumas coisas, apavora. Num primeiro momento, é até interessante, a gente fica empolgado, e quando eu tratava sobre isso com as mulheres, eu sempre dava a elas o exemplo de olhar um banheiro bonito na vizinha, ou na revista, ou no site, e querer reformar o banheiro de casa, ou a cozinha de casa, de acordo com aquele modelo maneiro que a gente viu lá. Mais bonito, mais decorado. Nossa, como o meu quarto, a minha cozinha ficar linda daquele jeito. E aí você, então, empolgado, começa a fazer a obra, a reforma. E aí, quando você quebra tudo empolgado, você descobre que tem um monte de entulho no canto. E aí, para tirar aquele entulho é cansativo, é trabalhoso. E aí, no terceiro saco de entulho, você já está pedindo, pelo amor de Deus, para que eu fui inventar esse negócio de restaurar? Para que eu fui inventar esse negócio de reformar? E nos princípios não é diferente, irmãos. Eu estou diante de alguns irmãos aqui que, assim como a gente, né, entrou num processo de restauração e sabe, irmão, que onde a gente cutuca, onde a gente mexe, tem um saco de entulho para botar para fora. E esses sacos de entulho são pesados demais. E aí, nesse tempo, o que fazer, né? Eu quero compartilhar com vocês algo que está no livro da Dev Titus, o Experiência do Lar, que é um princípio. Ela chama de princípio e instrução, é o tema que ela fala naquele livro. A diferença entre um princípio e uma instrução. Isso vai ser a base para você entender como entrar no lugar de restaurar os modelos que nós falamos até aqui, de acordo com a palavra, entendendo o tempo e o modo de cada coisa. Qual a diferença, então, de princípio e instrução? A responsabilidade de estabelecer modelos para as próximas gerações. A gente não um banheiro mais bonito só por causa da gente. A gente olha aquilo, uma possibilidade
num ambiente melhor, num ambiente mais decorado. Quando a gente olha esses princípios e a gente vê pela palavra que tem tantas coisas que poderiam ser melhores e diferentes, é a mesma coisa, nós somos atraídos não só por causa da gente, principalmente nós pais, a gente olha aquilo e diz, isso vai virar uma chave para os meus filhos, isso vai cumprir algumas coisas que a Bíblia fala, que vai restaurar até 1000 gerações para frente e vai visitar também, né, as maldições da minha casa, da minha vida, da minha família. Pode restaurar. Malaquias fala dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, se eu colocar essas reformas em prática, eu vou conseguir renovar os modelos, estabelecer modelos para a próxima geração e restaurar aquilo que foi quebrado em mim. Mas aí, qual a diferença? O que eu vou utilizar? E qual é a diferença entre um princípio e uma instrução? Irmãos, a gente hoje instalou, vocês estão vendo, a gente está fazendo teste aqui do vídeo projetor para a igreja. Quantos aprovaram aí? Bênção, né? Ô, glória! Hoje, domingo, nós vamos falar do desafio que é, mas é uma bênção que chegou até a gente aí pela metade do preço, glória a Deus. E a gente nunca correu de desafio, então vamos lá, né? Peguei esse negócio aqui hoje para montar. Primeira coisa, eu falei, eu vou ligar onde, vou colocar o quê? Aí eu virei para a Bela e falei, me dá a bolsinha ali que tá com o manual. Aí a Bia já logo de lá disse, né, gente? Vamos pegar o manual, né, gente? Vamos olhar o manual. Por quê? Sem manual a gente vai ficar perdendo muito mais tempo para aprender a lidar com algo que é novo para nós. O mesmo acontece no contexto de restauração e construção. A gente precisa olhar, lembra da semana retrasada? Meça o modelo, olhe para a instrução, olhe para a origem. Nós precisamos olhar a origem, o modelo, para podermos entender as bases do que nós vamos restaurar. Você quebra uma casa inteira por dentro, mas você pode mexer nas colunas, você pode mexer em algumas vigas, você pode mexer na sapata da casa. Não, senão vai cair tudo em cima de você. Você tem que olhar para os fundamentos e até você restaura algumas coisas, mas a origem do fundamento é mais complicado. Precisa de quem pensou naquilo, de quem planejou aquilo, como o próprio texto de Ezequiel diz, olha para a planta, meça o modelo, olha o que está dito a respeito. E no contexto de um manual, para o homem, esse contexto, esse manual, esse fundamento é a palavra. Quando a Bela foi fazer o cartaz dessa semana, ela falou, mamãe, eu falei, acho que eu não queria uma famíliazinha bonitinha lá no cartaz, não. Ela falou, se você botar a Bíblia, eu falei, perfeito. Porque restaurar não é num modelo familiar, por mais lindo que ele seja, a fotinha de pó de margarina. Nós precisamos olhar para a palavra. E aí tem a diferença de estarmos ligados ao que é um princípio e o que é uma instrução. O princípio é aquilo que você vai literalmente usar o mesmo fundamento para muitas áreas da tua vida, porque a Bíblia é a Bíblia de princípios e não muda. A instrução é aquilo que só serve para determinada coisa. Vou exemplificar. Imaginem que a gente, como eu disse, o manual do Epson H2050, sei lá, H2050. Cada manual de instrução vai te dar exatamente a forma de fazer aquele objeto específico funcionar. Aplicativos de celular. Cada aplicativo tem uma forma de lidar. Tem aqui, passa, aqui aperta, aqui avança. Se você não fizer exatamente aquela ordem que está ali, você não vai conseguir fazer aquilo dali funcionar. Agora, e o princípio? Lembre-se, vou dar um exemplo bíblico do princípio da lei da semeadura. A lei da semeadura, quando a Bíblia fala que está ensinando por acaso alguma lei de agronomia, gente? A lei da semeadura, a parábola do semeador e a própria lei da semeadura fala que a respeito do que você planta, você também vai colher. E isso é só na área da agronomia.
agronomia, é só na área do plantio. Ele é um princípio, é algo imutável que não é específico para uma área, mas que você consegue transferir essas realidades para muitas áreas da sua vida. Se olharmos nesse ponto de vista a respeito do casamento, da família, por que Deus instituiu princípios e não somente instruções? Porque eu vou colocar como se instruções, como o Felipe explica sempre, né, fosse o horizontal e o princípio fosse o vertical. A gente pode, irmão, tentar de tudo. Eu estava ouvindo ontem um videozinho de alguém que postou na internet dizendo: você pode ir para terapia, você pode fazer acompanhamento psicológico, você pode tentar de tudo para resolver o casamento, o seu problema de relacionamento, o seu problema de comunicação. Se você não for para o princípio, se você não for para a origem, não adianta, você vai resolver por um tempo. Mas o que é natural, a gente resolve na esfera natural. O que é espiritual, se você não for para o dono, não for para a origem, não for para o fundamento, você não vai conseguir avançar na restauração daquele modelo. E aí, falando de casamento, falando de família, aliás, falando de família, é impossível falar disso sem entender a realidade do casamento. Ah, você está dizendo que só é possível ser família se casando? Então o cara que é solteiro não é família? É. Mas ele é família com o pai e a mãe dele, de qualquer maneira, e que passou por um casamento. Se não passou por um casamento, opa, já tem aí um princípio quebrado, que você vai ter muito mais trabalho, exatamente como eu expliquei a respeito da instrução, para restaurar de acordo com o princípio. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu preciso, quer dizer então que eu tenho que olhar, isso é, né? Eu às vezes converso disso com algumas pessoas, eles me dizem: mas isso é muito fechado, muito quadrado da sua parte. Isso é muito espiritual para o meu gosto. Hoje em dia os modelos familiares são muito diferentes. Não tem mais a ver com pai, mãe e filho. Pode ter, o modelo familiar mais comum hoje é a mãe e os filhos. A figura do pai não está lá. E agora ainda, né, muitas vezes a gente ainda tem que aceitar algumas coisas diferentes dessa realidade, do contexto padrão. Sua cabeça que está quadrada, sua cabeça que está fora disso, querido. Eu estou falando de princípios. E como nós falamos a respeito dos princípios nas últimas 2 semanas, quando Deus criou o mundo, antes mesmo de criar as leis de Moisés, lembra? Falamos muito sobre isso da outra semana. Ele instituiu as leis da família, partindo de um casal que, dentro dos princípios de relacionamento, estabeleceria modelos de continuidade geracional, ou seja, princípio, porque princípio está ligado a modelos para as próximas gerações. O modelo de próxima geração vai estar sempre na reprodução, e reprodução fala de leito. Então é impossível não falar de princípio sem falar de leito. E pior, nós estamos falando de restauração, falar de casamento e divórcio. Lei e vida. Leito e vida espiritual. O que Deus pensa sobre isso? Lu, mas agora ferrou, porque eu estou na minha segunda aliança, na minha terceira aliança. Como fluir a respeito disso? Abra comigo Gênesis capítulo 2, 24 ao 25. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É isso que está aí? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. É isso? Deixa eu abrir o texto aqui, perdão, gente. É isso mesmo, né? Então vamos lá. É porque eu não abri o texto, eu estou lendo só o que está no slide. Vocês vão ver que a gente colocou uma observação aqui. Ish
e Isha. A gente falou um pouquinho disso, foi bem levinho, bem raso na outra semana. Mas quando a Bíblia fala a respeito de deixar o homem, Ish no original, e sua mulher, Isha, tornando-se os dois uma só carne, que é bazar, o próprio corpo do homem homossexual, masculino, parentesco. Ora, um e outro estavam nus e não se envergonhavam. Quando o princípio é obedecido, não há vergonha. Repete isso comigo, gente, por favor. Quando o princípio é obedecido, não há vergonha. Quando a Bíblia fala do Ish, ele está falando do lugar de governo, de firmeza. Lembra que o Felipe falou isso, do lugar do marido, de toda a instrução, do lugar de origem, de nutrição, de estar estabelecendo esse modelo? Lembra do que nós falamos a respeito da mulher, da suavidade, do auxílio, do governo da casa? Quando esses dois estão num lugar de leito sem mácula, ou seja, quando há princípio obedecido, não há vergonha. Lu, por que você está colocando isso? Porque a parte 2 do texto diz que estavam nus e não se envergonhavam. Deixa eu levar você para o momento seguinte do pecado, que literalmente trouxe a primeira crise familiar. O que Adão falou para Deus no momento seguinte do pecado? Ei, Adão, onde você está? Eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Ué, mas quem foi que te disse que tu estava nu? O que de anormal aconteceu que o que era normal para você agora se tornou uma vergonha? Porque tudo que interrompe, tudo que afasta essa relação entre homem e mulher, essa junção que deixa o homem pai e mãe, a gente falou disso, desse padrão básico nas primeiras semanas, e vem para esse lugar de interromper comunicação, de trocar papéis, traz vergonha e faz com que a gente se esconda ao invés de se relacionar com o próprio Deus. Ao contrário disso, a Bíblia diz que enquanto o princípio está estabelecido, não tem vergonha. Enquanto eles estavam andando no lugar de obediência com Deus, não havia vergonha. Agora, se eu vou para o lugar do sexo, se eu tenho um lugar de aliança de sangue, se eu deixo pai e mãe, entro nesse lugar, eu formei uma aliança e depois eu desfaço isso, quem desfez? Eu ou o Senhor? Eu estou andando no princípio ou eu vou ter que andar numa instrução? Aí você consegue ir literalmente para o texto, que é o outro texto que está aqui, e eu quero que você abra comigo, Mateus 19, capítulo 3. O que a Bíblia fala sobre divórcio e casamento? O que Deus pensa a respeito disso? Você vai observar que é um debate dos fariseus, ou seja, dos religiosos, questionando Jesus a respeito do divórcio. Diz, vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, o que está dizendo aí? Desde se fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Opa, peraí, eu já vi isso aqui. Aonde a gente acabou de ver isso aqui? No princípio. No texto que em cima você viu, Gênesis 2, 24 e 25. Jesus, para responder o religioso, para responder a armadilha, ele não se coloca na circunstância de discutir se é certo ou errado o divórcio. Ele olha para o princípio. Porque senão você pode dizer, está me perseguindo. Ah, está falando isso porque nunca se divorciou. Ah, está falando isso porque nunca se relacionou sexualmente com outra pessoa. Queridos, eu estou olhando para o princípio. Eu não disse que para a gente restaurar
quero entrar hoje para que nenhuma acusação do inferno venha sobre a mente de quem nos assiste, ou assiste, vai assistir, quem sabe um dia isso, ou está sentado aqui, querido. Isso aqui não é um julgamento, nós não estamos aqui colocando uma sentença sobre você. A gente está te mostrando a origem e o princípio para que você anseie, deseje construir algo a partir daquilo que está sendo fundamentado em você. Porque talvez nesse instante, no momento da segunda aliança ou da terceira aliança, ou quem sabe do parceiro ou parceira sexual, porque muitas vezes a gente tem aquela coisa de que mas não está no papel, não vale. Querido, a Bíblia, tu entrou na tenda, consumou o ato, está lá. E aí isso coloca muitos casados de primeira aliança em xeque, porque não foi o primeiro parceiro. Então vamos parar de farisaísmo, vamos parar de hipocrisia. Eu também me coloco nesse lugar de poder dizer: Senhor, eu quero olhar para a origem, eu quero olhar, assim como Jesus foi questionado já no tempo da manifestação da graça, a ser levado por um religioso, a colocar uma corda no pescoço dele, e ele disse: não, eu vou olhar para a origem, porque o que liberta é o princípio. Eu não estou tratando o divórcio, não é uma instrução para algo específico, eu estou olhando para o princípio, e olhando para o princípio, se eu olho para um princípio que eu quebrei, o que me resta fazer é construir um caminho de arrependimento, de confissão diante de Deus, e dizer: meu Deus, aonde eu estava com a cabeça, eu preciso voltar. Pai, me perdoa por cada uma das vezes que eu me envolvi com pessoa A, B ou C. Eu não sabia, Deus, eu não sabia quanto se importava para o Senhor. E agora eu estou me sentindo como Adão, escondido, porque agora eu estou nu. Fui exposto. Pronto, fui pego em flagrante. O que eu faço agora? Isso é tão sério, queridos. Eu já falei com vocês a respeito do texto de Hebreus, capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Entre todos, todos, é todos, como diz o pastor Sérgio Crespo, é todos mesmo, tudo, no original é tudo. Se Deus honra, se Deus, na sua instrução, diz para venerarmos acima de todas as coisas o matrimônio, e mais, ele ainda vai depois do um leito, porque matrimônio, tem muita gente vivendo matrimônio de aparência, mas leito sem mácula é outra história. O que Deus pensa sobre o divórcio? Ele olha para o princípio, ele não fala sobre a instrução, ele diz: era assim no princípio. Mas aí ele continua, porque eles continuaram, verso 7, replicaram-lhe: por que então mandou Moisés dar a carta de divórcio ou repudiar? Olha que safados. Ele tentou trazê-los para o lugar do arrependimento, para mostrar que aquilo tinha a ver com algo muito maior do que estava sendo visto, mas eles ainda assim enlaçam Jesus novamente e dizem: ué, mas na lei podia. Moisés permitia. Quando aponta para Moisés, está sempre apontando para a lei. E aí o verso 8, Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração. Mano, para tudo. Quando o próprio Jesus vem e coloca diante de você alguns princípios, e você ainda tenta argumentar: obrigada, Filipão. Jesus, mas é isso. Jesus, mas é aquilo. Ele está dizendo: filho, é por causa da dureza do teu coração que você não está conseguindo acessar o que vai além da lei. Lu, mas você só está engrossando o caldo para mim, está difícil. Ele continua: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ele de novo aponta para o princípio. Aí ele diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Na tua Bíblia aí está entre parênteses ou entre colchetes essa parte? Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas? Em algumas traduções está. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiação
repudiada também comete adultério. Essa parte na minha está entre colchetes. Disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativa à sua mulher, convém não casar. Isso aqui é muito interessante, pastor Juscelio sempre coloca uma observação aqui, porque até o verso 9, quando ele fala de, então, relações sexuais ilícitas, e ele ainda mostra que ele está dizendo o quê? Por causa de imoralidade. E aqui ele diz literalmente imoralidade sexual. Ele está indo num lugar mais profundo. Ele está dizendo, olha, foi por causa da dureza do coração, foi por causa da imoralidade, da realidade que se vivia ali. Se você está nesse lugar, querido, se o teu casamento foi desfeito com isso, se, como eu escutei tanta gente dizer, pastora, mas então o meu marido me traiu, eu estava livre, a minha esposa me traiu, eu estava livre. Aqui a gente está falando de princípio, a gente não está falando de instrução. Mano, se você acha que está livre porque o outro está caído, você não entendeu nada do que ele estava querendo dizer. Não tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a construção. Com a construção do modelo. E é lindo porque no verso 10 ele já está respondendo aos discípulos. Mas ele estava falando com os fariseus até agora? Que foi isso que o pastor Juscelio mostrou para a gente uma vez, quando ele estava tentando explicar a respeito disso. Ele disse, parece que de um versículo para o outro, por que mudou a conversa? Ele estava falando com os fariseus. Você acompanhou comigo? Até o verso 9, ele estava falando com os fariseus. No verso 10, os discípulos então afirmam algo. Se é essa a condição do homem relativa à mulher, convém então não casar. É como se literalmente, ao explicar para eles o que a imoralidade sexual, o que a dureza do coração do homem fez com o plano original do casamento, contaminou tanto, e a seriedade disso, que os discípulos entram na conversa e dizem, cara, se esse negócio é tão sério, é melhor então nem casar. Se o cara não entendeu o que o casamento representa, não se mete com isso. Lu, mas você está conjecturando, tá? Vou abrir o parêntese da conjectura. Eu só quero que você observe que ele vinha falando com os fariseus, e agora, como se os discípulos entendessem algo, no meio dessa conversa, ele fala, peraí, esse negócio é tão sério assim? Irmão, quem não entendeu é melhor nem casar, não se mete com isso. Porque quem estava aqui nas aulas anteriores, viu que a gente foi descascando como uma cebola aqui em partes a seriedade do que representa o casamento para Deus. O modelo para um tempo de restauração. Aí Jesus explica novamente. Verso 11. Jesus lhes respondeu, porém, nem todos são aptos para perceber este conceito, mas apenas a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admita. Você ama esse Jesus como eu, gente? Ainda bem que eu brinco, esse Jesus não é gente, né? E ainda bem que ele não é gente. Ele é gente, mas sendo gente, viveu aqui, não pecou. E tinha uma paciência, um amor e um cuidado para explicar. Queridos, ele está dizendo que isso aqui é o princípio. Mas ele mesmo no texto explica, não é para todo mundo que vai cair essa ficha, querido. Ele, em outras palavras, está dizendo, querido, anda na luz que você recebeu. Não tenta entender. Eu tenho alguns amigos que às vezes eu converso, amigas que dizem, eu não alcanço isso aí. Eu digo, fica em paz. No tempo do Senhor, Deus vai esclarecer algumas coisas para você. Se ainda não está apto para entender isso, querido, só por favor, não retroceda naquilo que já foi iluminado aí dentro. Lembra que nós falamos nas outras semanas? O quarto escuro que ele já acendeu a luz, agora você não está mais no escuro. Agora, naquilo que, Lu, eu não consigo entender, isso ainda me confunde, isso me deixa desesperado. Como é que eu vou fazer para voltar atrás? E aí a Bíblia fala a respeito disso aqui, Jesus tenta explicar, diz, olha, a gente que no
divórcio, eunuco é aquele que não se casava, era aquele que em alguns lugares tinha até um aparelho reprodutor cortado mesmo, ele era inutilizado enquanto homem, no caso dos homens que cuidavam das mulheres nos haréns, né, dos reis. Eunuco é aquele que não se relaciona mais, que escolhe ficar sozinho. E aí quando Jesus então vai falar a respeito desse conceito tão sério do divórcio, ele condenou, vocês viram que em algum momento aqui em cima ele condena aquele que se casa com a repudiada, torna ela adúltera como que... Olha, ele está trazendo algo muito sério. E ele diz, aquele que entendeu, querida, é melhor que ele então permaneça sozinho, porque no reino a fila não anda. Pegou aí? No reino a fila não anda. Lu, de onde você tirou isso? Porque ele está dizendo, olha, há eunucos de nascença, ou seja, tem gente que vai ficar sozinho sempre. Há outros a quem os homens fizeram tais. O que ele está dizendo aqui? Ah, mas foi a minha esposa que me traiu, a fila andou. A circunstância, a realidade natural fez com que aquele casamento que não tinha entendido o que representava acabasse. Isso eu estou falando para aqueles que estão divorciados e que literalmente, querendo viver algo mais profundo no reino, ficam em crise a respeito de se manter sozinhos, de orar para que o marido ou a esposa volte, e às vezes adoecem porque ficam nessa oração e adoecem emocionalmente porque aquela pessoa já está casada com outro e a mulher está presa naquela realidade ali, ou o marido a mesma coisa. Querido, você precisa se resolver com você. Se você se resolver com você, com os teus filhos, com a sua realidade, se você liberar perdão, se você entrar na seriedade do conceito e não da instrução, você vai entender que sim, é possível viver sozinho por causa do reino. Lu, mas o que isso tem a ver com o reino? Se eu não posso me casar de novo. Tem alguns que vão se casar, irmãos, de novo, e vão conseguir levar uma vida porque foram iluminados até naquela área. Tem outros que por causa do reino, com o nível de influência que andam, em lugares que presidem, em modelos que estabelecem para os outros, mano, se casarem de novo vai dizer para os outros com a sua própria vida que Deus muda e que Deus permite alguns princípios quebrados. E pior aí, ele vai falando, e tem outros que a si mesmo, pior não, melhor, né? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. E aí ele diz, por causa do reino. Tem gente que literalmente entendeu que independente do que o outro fez, do que Mano, eu escolho por causa do reino, por causa daquilo que ele está construindo com a minha vida, com as minhas cicatrizes, com as minhas vergonhas restauradas em Deus. Por causa do reino do céu, andar no lugar em que o divórcio, sim, foi uma tragédia na minha vida, mas ele não vai ser um modelo distorcido para quem caminha perto de mim. Malaquias, capítulo 1, verso 16. Ué, não está aqui. Não tem 16. Peraí. É 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto, cuidai de vós mesmos para que não sejais infiéis. Depois em casa você lê a respeito do que esse texto fala, desde o verso 10. Para os sacerdotes, aquele que é modelo de presidir, modelo para os irmãos na fé, aquele que trazia a responsabilidade de se mover em princípios para a comunidade, advertência contra a infidelidade conjugal e toda a movimentação do repúdio e do divórcio. Em algumas traduções a palavra repúdio é divórcio, quando quer contextualizar um pouquinho,
Mas eu gosto muito quando você observa que repúdio é o que Deus odeia. O divórcio é só a legalização do repúdio. É como se o divórcio fosse a assinatura do papel. Tem muita gente repudiando o marido e a esposa dentro de casa. E aí não acerta no papel, porque a igreja vai botar ele para fora. Porque os irmãos vão julgar. A Bíblia fala que Deus odeia o repúdio. Então não adianta ser algo na encolha. O que Deus está nos chamando aqui é para alinhar os nossos lares naquilo que ninguém vê. Porque a Bíblia falou aqui, ó, no verso 16, ele odeia o repúdio também aquele que cobre de violência as suas vestes. E vamos lá comigo em 1 Timóteo capítulo 3. E aí, em especial, agora falando a respeito de pastores que presidem, que são modelos para a congregação. 1 Timóteo capítulo 3. Falando a respeito dos bispos, dos diáconos, dos líderes na casa do Senhor. Fiel é a palavra. 1 Timóteo 3. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A palavra bispo é episcopos no original. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E verso 4, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Olha o verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Sou eu que estou falando, irmãos? Esse é o tipo de coisa que a gente podia só ler a Bíblia, como o Felipe e o Igor brincam, né? Isso não precisa de tradução. Não precisa nem de alguém explicar. A Bíblia está falando a respeito de modelos. Princípio aponta para modelo. Instrução eu dou até o meu jeito para adaptar de acordo com aquela especificidade. Princípio não. Modelo não. Ainda que você seja um modelo de arrependimento, então. Para ser modelo de arrependimento, você vai ter que viver exposto. Porque como alguém vai saber do teu caminho de reconstrução se você vive de máscara? Temos falado muito disso lá em casa, irmãos. Ah, mas vai ser uma vergonha. Dane-se, a gente quer que a exposição venha para que a cura venha. Porque senão eu vou continuar escondido atrás das minhas árvores e Deus chamando: ei, onde você está, Adão? Ei, Eva, onde vocês estão? Eu me escondi. Se escondeu por quê? Porque eu estava nu. Veio o princípio, eu descobri que o meu pecado não batia em nada com a realidade e eu preferi me esconder do que me expor. Existem cristais no reino. Aí você vai entender por que Jesus é tão carinhoso e detalhista quando ele diz: por causa do reino, você pode escolher viver assim, assim e assim. Vamos avançar, gente. O leito e a vida espiritual. 1 Pedro 3. Verso 7. Maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Cara, já podia parar por aí. Vivei a vida comum do lar com discernimento,
e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, eu lendo essas coisas, eu lembro muito da Marlene do Zé. Como a Bíblia falava tanto de casa, de relacionamento, de família, e eu nunca tinha visto isso antes. Como a Bíblia sempre juntou vida da igreja e família de forma tão clara, e eu nunca tinha visto isso antes. A ponto de dizer que se eu não estou correto com a minha esposa, se eu não estou coabitando com ela com entendimento, em algumas traduções falam coabite com ela com entendimento. Esse daqui está até educadinha, né? Falando das coisas comuns do lar com discernimento. Não adianta eu orar. Lúcio, onde você tirou isso? Do texto, para que não se interrompam as vossas orações. Em todo momento a Bíblia junta a forma com que eu me relaciono no casamento, o princípio da realidade do que o casamento representa, do que as minhas relações sexuais representam diante de Deus, com a minha vida espiritual. Meu Deus! Que a igreja receba essas verdades, que os casais sejam restaurados na sua identidade de modelos para uma geração, e que ao irem, ainda que no desejo daquilo que é natural, que te atrai pelos olhos ou não, mas que você flui com obediência ao Senhor, que você consiga entrar nesse lugar para ser liberto, para que as próximas gerações, no cumprimento dos princípios, sejam diferentes daquilo que nós quebramos no caminho. Ainda dá tempo para eles, irmãos, se a gente entender e santificar nosso leito, a nossa forma de ser casado, a nossa forma de orar, a nossa forma de presidir os ministérios, a nossa forma de divorciar, de casar-se e dar-se em casamento. Como a Bíblia diz e repete que nos últimos dias, os dias vão ser como os dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, era aquela coisa banal, querido, já não fazia mais diferença. Se parece com alguma coisa que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque não instrui, e pior, se só não instruísse fora, o mundo está aí, mostrando os padrões de família muito diferentes da nossa realidade. Agora, não instruir dentro da igreja, irmão, é pecar por omissão. É não dizer para você, esposa, o quanto você pode literalmente trazer Deus para a tua casa se você estiver posicionada, coabitando com o teu marido com entendimento. É dizer para você, marido, que a forma com que você se comporta com a sua esposa no seu leito, na sua casa, com discernimento, tratando-a como vaso mais frágil, ou seja, entendendo que você é cobertura, que você vai nutrir tudo aquilo que nós temos falado nesses últimos dias e semanas aqui. Isso vai literalmente ligar céu e terra, do teu quarto para a tua mesa, da tua mesa para as igrejas, das igrejas, dos altares para as igrejas e das igrejas para a restauração do que? Porque hoje você olha lá fora e olha aqui dentro, não tem diferença. Foi assim que a gente começou o primeiro slide desse seminário, fazendo um comparativo entre as famílias de fora e os divórcios de fora e os casamentos de fora, e as famílias de dentro da casa do Senhor e os casamentos e os divórcios aqui dentro. Como o mundo vai saber o que não é princípio, se nós estamos quebrando todos os nossos princípios aqui dentro? E pior, batemos no peito e diz: não, Ele me perdoa. Sim, Ele te perdoa, mas as tuas gerações estão fadadas ao fracasso. Porque veio uma geração após outra geração. Vocês lembram da mensagem de Filipe? Está lá no YouTube para quem quiser ver.
foi longe esse negócio. Não, volta. Eu fui esbarrando aqui. O lar deveria ser o nosso bem mais valioso. Entretanto, mais e mais famílias têm dedicado grande parte da sua energia em coisas que estão fora de casa. As nossas conquistas profissionais não mudam o fato de que Deus atribuiu à casa a função de construir o caráter humano. Depois de tudo isso que você ouviu aqui hoje, você consegue entender por que o caráter de algumas... Irmãos, todas as vezes é impossível, depois de ouvir tudo isso, quando alguma coisa dá errado em casa com os filhos, você não puxar o nada consta. Eis aqui quem nos fala. Puxa tanto o nada consta que quase que vira acusação. Porque quando a gente olha para eles, a gente sabe, se você não entendeu até hoje, o quanto as tuas escolhas estabeleceram modelos distorcidos para os teus filhos, é só esperar o momento do resultado. Modelos, eu falava disso hoje lá em casa, modelos que a gente instituiu para eles de boca fechada, mano. A gente disse para eles que aquilo não era importante, porque a gente desprezou. A gente disse para eles que aquilo não era relevante, porque a gente não punha em prática. Nós comunicamos para eles que Deus não estava naquilo, porque se nós amamos ao Senhor e nós não honrávamos aquilo, Deus não estava naquilo. E pior, nós dissemos para eles, eu disse tantas vezes para eles, que até mesmo a vida congregacional da igreja era mais importante do que eles. Que diremos, pois, o meu trabalho, o dinheiro, o quanto eu ganhava, o quanto eu precisava, o quanto, se eu não for trabalhar, não tem comida nessa... Irmãos, essa semana, e olha, pasmem vocês, quem vos fala é quem é refém, é o que eu falei, eu mexo em vespeiro e é para me arrumar problema. Porque desde que a gente se meteu a falar de conferência de família de novo, de seminário de família de novo, irmão, pensa num negócio que eu mexi no vespeiro e tudo aquilo que eu estabeleço para vocês está batendo na minha porta como se há 6 anos atrás. Pensa numa pessoa que foi aprisionada essa semana no intuito de entender que é o seu trabalho que vai dar um recurso que se precisa e trabalhou 12, 13 horas por dia direto, aprisionada numa realidade em que a profissão era mais importante do que aquele que paga as minhas contas. De novo, irmãos. E aí você olha depois de tantas horas de trabalho esgotado e diz, meu Deus, como eu caí de novo nessa armadilha. Você olha para a sua própria realidade, olha para os filhos ao teu entorno e as coisas se movem diferente, os problemas vêm, as exposições vêm a Jesus, vou puxar o nada consta, não, a culpa é minha, Jesus, porque eu já entendi que a culpa é minha, fui eu que dei um modelo transtornado para ele está reproduzindo alguma coisa que sempre tem, isso sempre tem, mas ele pode escolher, ela pode escolher, seu filho, sua filha, repetir os mesmos erros. Essa semana eu alinhava com uma moça aqui da igreja, tia, mas a culpa foi deles, eles precisaram levar. Eu disse, querida, eu entendo isso, eu entendo para os nossos filhos, agora falando para os filhos, que sim, nós estabelecemos muitos modelos distorcidos, mas espera aí, você vai escolher interromper com esse caminho de maldição, você vai continuar repetindo o modelo distorcido que você conhece. Você está vivendo no princípio ou você está vivendo na instrução? Por que você não chamou? Eu disse a ela, por que você não chamou eles e disse, ei, isso aqui é uma prática da nossa realidade do dia a dia, mas as pessoas estão cuidando de mim, então vamos lá, vamos estar junto, vamos interromper o modelo que se conhece. Não, foi junto. Escolheu dar continuidade a alguns modelos. Irmãos, o mundo vai ser mais atrativo para eles do que a vida com Deus. Porque a vida com Deus, ao contrário do que se prega por aí, não é uma vida de que faça uma campanha e ganhe um carro, faça uma campanha, restaure o seu casamento. Você vai rodopiar, como eu ouvi aqui, irmão, pastor, como eu fico livre da pornografia, vem aqui, ora por mim, irmão, posso rodar contigo no manto a madrugada inteira. Se você não escolher não olhar mais, você não vai ser liberto.
princípio, não mais a instrução. Escolha hoje valorizar o que Deus valoriza. Escolha hoje não ser aprisionado nas mesmas coisas que te aprisionaram o tempo todo. E quando por acaso você descobrir isso, não, eu falei isso hoje com Bia, falei, Bia, quanto mais eu ando, hoje em dia eu tenho tido muito cuidado com pessoas que quando eu digo algo, quando eu trago, ai, pastor, agora eu entendi. E assim, entendeu? Tu falou com um cara que agora na mesa ele entendeu. Falei, eu devo estar muito ruim mesmo. Mano, porque quanto mais eu caminho, quanto mais eu vejo algumas coisas, eu descubro que mais eu estava indo pro lado errado, que eu não estava entendendo nada. Sabe aquela coisa, eu tenho, na força do meu braço eu consigo reproduzir rapidamente as coisas. Olha, porque agora, mano, impressionante como a gente sabe que você está realmente andando com Deus, você só descobriu algumas coisas na palavra e está se forçando a encaixar, adequar. Se fizer a força do teu braço, vai ser igual uma massa pronta na lajota. Sabe, uma massa pronta na lajota que você, para entrar na forma, você sai quebrando as pontas, tudo. Agora, se você estiver na mão do olheiro, querido, na mão do olheiro, ainda que você se desfaça, ele refaz você de novo. Essa é a diferença, essa é a riqueza do Evangelho. Que no óleo da unção, no sangue do Cordeiro, na mão do olheiro, tudo aquilo que endureceu na minha e na tua vida por quebra de princípios, pode ser refeito, porque o amor dele nos faz e desfaz, como diz aquela música da Ana, né? Literalmente faz e refaz. O texto de Jeremias 18 diz que o vaso se desfez de novo na mão do olheiro. Reconheça que você está nas mãos dele, deixa ele te desfazer, querido. Como indivíduo, como caráter humano, aquilo que precisa ser construído, por mais intenso que seja o culto, a palavra ministrada, isso vai ser fundamentado no ambiente da tua casa. Vai ser provado nas suas relações familiares. Ferro com ferro se afia, é lá, querido. É lá. O lar é a base do desenvolvimento humano. Isso é interessante, é uma frase de Edward Gibbon, no livro que fala sobre o declínio e a queda do Império Romano. Diz que o enfraquecimento dos lares foi a causa e a queda do Império Romano, o império mais poderoso que já existiu na Terra. Distorceram os valores da família e destruíram, caíram, quebraram com o maior poder, depois do poder do Reino dos Céus, que já existiu. Nós vamos parar aqui. Ainda tem 2 slides. Não, esse é o último da próxima semana. Paternidade e orfandade. Eu queria muito que Felipe falasse um pouquinho sobre isso, embora ele já falou bastante sobre Juízes, capítulo 2, verso 10. Prometo que vou gastar 5 minutos para falar desse slide. E então o próximo, da semana que vem, a gente entra nas funções da família, socialmente construído e pela palavra. Pegando o Código Civil, eu vou só dar uma passada para vocês entenderem as 5 funções básicas da família, o que o Código Civil fala a respeito dela, e aí o que a Bíblia vai falar a respeito dela. E aí a gente pega cada uma delas, função de reprodução, a função da educação, a função econômica, a função jurídica e a função religiosa. São as 5 bases que nós vamos falar na próxima semana. Mas eu quero terminar aqui, porque se você não entender que a restauração dos princípios familiares vai começar na forma de estar casado, na forma de ser casado, na forma de lidar com seus relacionamentos familiares, não adianta, a gente não vai conseguir avançar para lugar nenhum.
Quando aquela realidade familiar não vai bem, querido, existe paternidade, um modelo de paternidade estabelecido para alguma criança? O que a gente falou? Não. E quando você não tem sentimento de paternidade, você tem sentimento de orfandade. Aquele que não conhece um pai se sente órfão. Aquele que muitas... Aí, eu não sei vocês, mas em muitos casos, quando eu ouvi isso, eu disse, meu Deus, no fundo, tudo isso era um espírito de orfandade que rodeava a minha vida. E olha que os pais muitas vezes estavam ali presentes, mas por também não entenderem o que isso representava biblicamente, não conseguiam exercer as funções. Porque quando você entra no ambiente de paternidade, ele vai curar o teu passado, liberar o seu destino e estabelecer o seu futuro. Sabe aquela coisa quando você entra num lugar de mentoria, de cuidado, quando você encontra alguém que organiza algumas coisas dentro de você, parece que os problemas que você carregava começam a ser iluminados e você começa a receber destino para lidar com isso agora de forma diferente daí para frente e vai então estabelecer um futuro diferente do que você conhecia. Porque agora você não é mais órfão. E você não é órfão só porque você encontrou um pai natural. Eu não estou falando de instrução. Se você descobrir hoje que Deus é o teu pai, que o maior modelo de paternidade que eu e você podemos ter é na Lu, mas eu não sei o que é isso, porque eu nunca tive esse relacionamento com o meu pai. E aí como eu vou identificar em Deus algo que eu não conheço? Bingo, olha aí por que às vezes você tem tanta dificuldade de lidar com Deus de forma tão próxima. Porque o modelo familiar natural corrompeu a tua forma de conhecer a Deus como Pai. Quem vos fala é alguém que entrou literalmente nisso. Irmão, isso aqui para mim foi libertador. Porque eu nunca tive dificuldade de obedecer algumas regras, eu sempre falo isso. Mas eu sempre tive Deus como Senhor. Na hora que virou uma chave, alguém disse para mim que eu tinha que me relacionar com Deus como um pai. Ah, irmãos, como? Se o meu relacionamento com o meu pai, ainda que muito carinhoso, era absolutamente diferente. O meu pai, por conta das circunstâncias, por conta do alcoolismo, durante 22 anos da minha vida, mostrou para mim que estar na rua bebendo era mais importante que estar comigo, com a minha mãe. E aí talvez seu pai não bebia como o meu, mas seu pai trabalhava pra caramba, estava sempre fora e você não tinha a figura dele. E você era órfão porque ele não tinha. Ou quem sabe seu pai tinha outros relacionamentos e nunca que aquilo se estabeleceu. A comunicação espiritual era muito maior do que aquilo que ele falava. Irmãos, as coisas vão esclarecendo dentro de nós de uma forma tão intensa. E aí eu te falo, pega aí que eu sei que está queimando, eu consigo olhar no rostinho de cada um de vocês o que está queimando aí dentro. Então pega aí, ainda que você não tenha conhecido Deus como um pai, ainda que a figura do teu pai, ainda que Satanás tenha conseguido deturpar a sua realidade de paternidade, tenha te feito um filho órfão para que você não conseguisse se relacionar com Deus. Ei, hoje o Senhor iluminou esse quarto escuro da tua alma. O Senhor é o teu pai e o modelo familiar que o Senhor quer estabelecer é daquele que literalmente curou o teu passado, libera o teu destino e estabelece um futuro daí pra frente. Você não precisa repetir os modelos que trouxe até aqui. E deixa eu te contar, se você entender isso, Deus pega aquele teu pai que foi ausente com você uma vida inteira e traz ele para ser presente e cuidar de você e ser carinhoso com você depois de velho. Escuta que estão falando para você, alguém que vive isso hoje. Quando eu parei de buscar naturalmente realidades que me faltavam, irmãos, Deus restaurou até mesmo aquilo que foi distorcido dentro de mim por anos. Porque Ele é assim. Ele está,
e está batendo hoje. Está te dando a oportunidade de fazer casamento diferente do que você viu a vida inteira, de se tornar casamento diferente, de se tornar família diferente do que você viu a vida inteira, de construir um caminho de arrependimento, de confissão, de exposição, não para vergonha, mas para cura, não para o farisaísmo religioso, mas para dizer: Jesus, você é tão sério, meu Deus, onde eu estava me metendo? Porque ou você é um fariseu ou você é um discípulo. Naquela narrativa de Mateus 19, em qual das duas você se enquadra? Você é um fariseu arrumando uma desculpa para embolar Jesus nas suas próprias debilidades e arrumar algo que a lei disse a respeito do casamento ou divórcio? Ou você é um discípulo olhando e dizendo: Jesus, isso era sério demais, onde eu estava com a minha cabeça, era melhor nem ter me enfiado nisso. Libertador, irmãos. A palavra não vem para nos culpar, ela vem para nos libertar. Cristo veio para libertar os cativos. E se os nossos modelos nos aprisionaram até hoje, ei, meça o modelo da origem, o princípio de todas as coisas, e restaure de acordo com o princípio, não de acordo com uma instrução quadrada, fechada, só para uma determinada coisinha. O princípio do casamento, a forma de você lidar com a sua vida, com a sua família, vai determinar o nível de paternidade ou orfandade das suas próximas gerações. Não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor e com aquilo que Ele vai construir nas próximas gerações a partir de você. Essa semana eu fui pega nisso aqui, como eu disse a vocês de novo, e eu vou pedir para sair desse negócio de ministrar seminário. Porque toda vez que eu disse, quando eu mexo nisso, parece que o vespeiro se arma. E de novo, no novo nível, aquela orfandade lá de trás, não mais da mesma maneira, mas no outro lugar, gritou. E sabe o que me pegou? O medo. Porque o órfão, como não se sente protegido, ele tem sempre medo de alguma coisa. Essa semana eu fui pega num medo assustador. Esses últimos 10 dias, assustador, irmãos. Do coração disparar enquanto você está dormindo. Sabe o que é isso? De você acordar depois de 8 horas de sono bem dormidas, com o fundo do teu olho doendo porque você não conseguiu desligar. Tamanho apavoramento, o medo de você se olhar no espelho. Irmãos, eu sou um trator, vocês me conhecem. De olhar no espelho e não me reconhecer, me ver uma pessoa fragilizada, abatida por causa de medo, porque de novo algumas coisas quiseram gritar dentro de mim. O medo, a rebeldia, a insegurança. Por quê? Porque é como se os meus filhos estivessem, primeiro, era como se os meus filhos estivessem em ameaça. Segundo, era como se o sustento da nossa casa tivesse com grandes problemas. Irmão, Satanás sabe onde vai provar a tua... Provar não, Satanás tenta, ele não prova. Satanás sabe onde vai tentar você para distorcer quem o Senhor é em você. Mas ao contrário dele, Deus sabe onde está provando e aprofundando a tua fé. Querido, se você entender que para o medo você precisa de mais Deus, de mais amor, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu me debruço em amor do céu, no amor do Pai, na figura do Filho manifesto a respeito de mim, a respeito do valor que eu tenho para o próprio Pai, a ponto dele dar o seu próprio Filho em amor para lançar fora todo o meu medo, eu vou sendo de novo encorajado, dizendo não a todo espírito de orfandade que nessa geração foi estabelecido nos nossos corações por causa dos modelos familiares distorcidos, e consigo entrar no lugar de restauração apesar dele, apesar de mim, apesar da minha circunstância, apesar da minha realidade. Eu não sou o que o espelho está me mostrando. Ei, Paulo disse isso. Eu vou refletindo como por um espelho a glória dele até ser transformado de acordo com a glória dele, não o meu reflexo no espelho. Então feche os teus olhos, porque como a Bíblia e Bela cantam, não só, eu diria, não só os filhos da América não vão morrer, mas os filhos de Deus, eles não vão morrer. Eles vão viver.
Nós não vamos morrer, queridos. Esse louvor diz Pai. Distorcidos
necessidade de voltar e fazer caminho de volta. A esse lugar de descobrir que eu não estava tão pronto quanto eu imaginava. Que eu não entendi algumas coisas que para mim já eram tão certas. Eu preciso reconhecer quem eu sou e como eu estou. Quem eu sou